Hoje nós vamos falar sobre mães. Fala para mim, vocês já não acordam mais emotiva nesse dia, não? Que coisa é essa, gente? Aqui, fiquei o louvor todo chorando. Como que explica isso, Glaucia? A gente já acorda se emotiva nesse dia, não é? Uma coisa engraçada, né? Mas é uma sensação boa, fala para mim. Não é uma coisa gostosa de sentir, né? E hoje nós vamos falar, eu gostaria de falar de exemplo de muitas mães na Bíblia. Porque eu fui dar uma olhada, mas tem muitas mães abençoadas. Tem uns maus exemplos também na Bíblia, mas tem muita mãe que deixou um exemplo muito marcante para a gente. E nós vamos ver que mães são como antiguidades. O tempo passa, né, com o passar dos anos, faz com que a gente valorize mais a mãe, não é assim? O tempo vai passando, você não vai valorizando mais a sua mãe? Cada dia, fala para mim, Sayonara, você não valoriza mais sua mãe agora? Do que uns tempos atrás? Né, lá a dona Aparecida, a dona Sayonara. Né? A gente valoriza muito mais, né? A gente vai amando mais. A gente vai sentindo pelos nossos filhos aquilo que elas sentiram por nós, não é? E depois que a gente tem um filho, as coisas mudam na nossa vida. Eu acho que muda muito, para mim mudou em relação à minha mãe e mudou muito em relação a Deus, porque eu pude compreender melhor a dimensão desse amor, né? A grandeza desse amor. Então, está ali, o amor de mãe é como o amor de Deus. Vamos ler juntas? O amor de mãe é como o amor de Deus. Ele nos ama porque o amor faz parte de sua natureza. E porque somos seus filhos, passamos a entender mais o amor e o cuidado de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. E esse é o tipo de amor que toda mãe deve ter pelos filhos, um amor incondicional. Nós amamos os nossos filhos por quem eles são os meus filhos, né? Eles são aqueles que Deus deu, que colocou sobre a minha responsabilidade. Eu não os amo pelo que eles fazem, né? Mas pelo que eles são e representam na minha vida. E Deus olha para a gente assim. E ama a Zélia com um amor sem limite, apesar de, né, Deus olha para a Gleicimar e ama a Gleicimar com todas as suas forças, apesar de. E mãe é assim, né? Esse amor de mãe é como o amor de Deus, nos faz olhar para o filho, apesar dele muitas vezes me contrariar, dele agir de um jeito que eu não gostaria que ele agisse, que ele muitas vezes, né, seja rebelde, não aprendeu direito ainda aquilo que eu ensinei, mas eu olho para ele com o olhar de sempre vendo o melhor nele, e sempre esperando que vai acontecer alguma coisa, que o coração dele vai se modificar. É assim que Deus olha para a gente, sempre esperando algo grandioso de nós. Então hoje nós vamos escutar muito, Feliz Dias das Mães. Dá um abraço na mulher do seu lado, fala parabéns. Feliz Dia das Mães. E eu comecei a enumerar, olha, há aqui vários tipos de mães. Tem mães que não têm mães mais, não é? Que já perderam as suas mães. Aqui tem mães que também já perderam filhos. E eu não gosto nem sequer de imaginar, porque na minha mente não deve ter dor maior do que você perder um filho, né? Aqui há mães que não são mães biológicas, mas são mães adotivas, se tornaram mães adotivas, são mães de coração e são muito mais mãe do que muitas mães que tiveram uma oportunidade de gerar um filho, né? Aqui tem mães que por algum motivo se sentem às vezes culpadas, porque não estão exercendo a sua função como deveria e não sabem como trabalhar esse sentimento dentro de si, precisa aprender isso, né? Aqui tem mães pensando, nossa, como seria bom que o Dia das Mães fosse todo dia, não é? Todo dia esse cuidado, esse carinho, esse dia especial. E a grande maioria das mulheres, né, honram o fato de ser mãe, esse cargo que ocupa, fazem de tudo para que os filhos possam viver, né, uma vida saudável, que sejam pessoas dignas,
que sejam honradas na sociedade, que venham ser homens de bem. Esse é o desejo do nosso coração, não é? De criar filhos que sejam boas pessoas, que sejam exemplos de homens íntegros, retos, que temem a Deus, né, que fazem de tudo para crescer e que sejam um exemplo na sociedade que a gente vive. E os filhos, diz a palavra do Senhor, que os filhos são herança do Senhor. Os meus 3 filhos, Mateus, eu sei que talvez você está escutando, deixa eu mandar um recadinho do coração, gente. Mateus, eu te amo, meu filho, você é um presente de Deus para mim, né? O nome dele é presente de Deus. Os 3 são herança do Senhor. Eu não sei quantos filhos Deus te deu, mas eu queria que você colocasse a sua mão no coração agora e falasse assim: o meu filho, os meus filhos são presente de Deus. Obrigado, Senhor, por esse presente. Obrigado, Senhor, por esse presente, né? Que é uma herança, gente? Herança é um conjunto de bens, mas com os bens vêm alguns direitos e com os bens vêm algumas obrigações que uma pessoa deixa para outra. Não precisa ser que alguém que morreu deixa, não, porque às vezes tem herança em vida. Deus nos deixou essa herança, bens. São isso, bens que vieram com direitos e que vieram com obrigações. Então, os filhos são herança, no sentido literal da palavra, né? Vieram para a gente como um presente, mas trouxeram para a gente o quê? Obrigações, né? Trouxeram direitos, né? E a maternidade, ela foi instituída por Deus. Nossa, como que Deus é maravilhoso pensar uma coisa dessa. Você não se sente privilegiada de Deus olhar para o homem e para a mulher e falar: não, vai ser você. Vai ser você que vai gerar vidas, né? Vai ser você que vai amamentar, que vai acalentar, que vai cuidar. Né? E Deus usou isso como forma, né, essa maternidade, como forma de fazer a criação. Todos nós adquirirmos as características de Deus, seja no cuidado, na proteção, no amparo, os filhos. Né? Eu estava lendo um pouquinho sobre o desenvolvimento do caráter de uma criança e eu fiquei assim impressionada. A maior parte dos autores falam que realmente o desenvolvimento do caráter de uma criança, da personalidade dela, se dá na maior parte das vezes até os 7 anos. Uma porcentagem até 3 anos, outra porcentagem até 5, né, e outra porcentagem até 7 anos. Então, imagina você, mãe, se esses não são os anos de ouro da criança, onde você tem que implantar na mente dele, não é? Onde você tem que levar esse momento a sério, porque você tem responsabilidade de ensinar para ele, em 7 anos, mais ou menos, vamos colocar assim, tudo que ele vai ser para o resto da vida. São nesses 7 anos que a criança aprende a andar. O que mais que ela aprende? A falar, comer, obedecer, se relacionar, usar o banheiro, não é? A respeitar as pessoas. Olha o tanto de coisa que uma criança aprende. Eu estou vendo a Clarice, não tem nem 2 anos. Cada dia que passa que eu vejo, ela já aprendeu uma coisa nova, não é? Então, a gente tem que tomar cuidado. Você, mãe, que ainda tem filhos nessa faixa etária, lembre-se disso, né? E nós aplaudimos muitas vezes, com muito entusiasmo, nós mulheres, as conquistas das mulheres em nosso tempo, porque são muitas, não é, gente? Hoje nós vemos aí mulher em todos os setores da sociedade, mulher que chegou até mesmo à presidência e tem chegado em vários outros países, né? Porém, nenhum sucesso na vida compensa o nosso fracasso como mãe. Porque a família, ela é o nosso primeiro campo missionário. Nenhum posto é mais elevado do que o ministério de mãe. Se conseguimos apresentar à sociedade filhos íntegros, retos, com valores e princípios morais e éticos baseados na palavra de Deus, teremos realizado o mais importante de todos os trabalhos missionários. Cadê a Helena? Está aí? Helena, parabéns, Helena, você conseguiu isso, né? Conseguiu isso, né? Apresentar à sociedade. Helena é a mãe da Letícia, né? Filhos íntegros, retos, né, que tem um bom comportamento, que faz bem para a sociedade, e princípios esses baseados na palavra de Deus. O seu primeiro campo missionário é a sua casa, são os seus filhos, é a sua família. E se você conseguir isso, né, evangelizar os seus filhos, passar os valores da palavra do Senhor, você é uma mulher de sucesso. Você é uma mulher de sucesso.
A chave da maternidade bem-sucedida, ela está nos princípios da palavra do Senhor. E nós temos na Bíblia, gente, histórias de mulheres fantásticas, magníficas, né? Mulheres que deixaram um abençoado legado. Hoje eu vou falar sobre Rispa. Nós poderíamos falar de Joquebede, não é? Que foi a mãe de Moisés, que salvou a vida do filho. Poderíamos falar de Maria, mãe de Jesus, de Isabel, não é? Poderíamos também falar de Ana, que chorou e orou para ter um filho. Poderíamos falar de Abigail. Abigail foi aquela mulher que salvou seus filhos de uma futura tragédia dentro do lar, e muitas outras. Mas Deus colocou no meu coração falar de Rispa nessa manhã. É uma história difícil, né? Uma história triste, né? Mas tem alguns exemplos para passar para a gente. Eu vou pedir a Amanda e você que abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Oi. 2 Samuel, capítulo 21, versículo de 1 a 14. Pode ler, Amanda. E houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém, Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha dito de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiro, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Betzã, onde os filisteus os tinham pendurado quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, e juntaram-se também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis.
e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Isso. Então vamos lá, quem for Rispa? Rispa foi uma mulher, na verdade ela foi uma concubina do rei Saul. E teve com ele 2 filhos, Armone e Mefibosete. Uma concubina na época não era uma prostituta, gente, isso tem que ficar bem claro. O que era uma concubina? Era uma mulher que era escolhida entre as servas, entre aquelas que eram escravas, né, empregadas da família, e essa mulher era levada para o palácio para poder gerar filhos. Porque muitas vezes, mesmo quando a mulher legítima podia gerar filhos ou não, né, essa mulher era levada, porque o que contava naquela época era o quê? Quantidade de filhos. Nós vemos isso em várias histórias na Bíblia, não é? De homens que tiveram concubinas. E a gente vê que em alguma parte, né, alguns historiadores dizem que quando essa concubina ela tinha um filho homem, muitas vezes ela passava a ter o direito até mesmo de uma esposa legítima. Ela passava a ter os mesmos direitos. E deixa eu ver, eu tinha anotado uma outra coisa interessante aqui. Mas, apesar dela ter os direitos, na maior parte das vezes ela não era tratada como tal, né? Então, Rispa era uma concubina, uma mulher do rei Saul, que gerou a ele dois filhos. A Bíblia nos leva a crer que ela era uma mulher forte, de um caráter forte. Porque eu quero que você, mãe, imagine passar por tudo isso que essa mãe passou. O nome dela significa pedra quente ou brasa viva. Ela era filha de Aiá, né? Na minha versão fala Aiá. Esse nome Aiá, do pai dela, vem de uma origem, né, que a palavra no original significa intocável. Então nós vamos tirar uma lição disso para a nossa vida. Quem sabe Rispa não era daquelas mulheres, né, que vivia no palácio do rei, que tinha uma condição boa. Os seus filhos eram filhos de quem? Do rei. Eram filhos do rei, né? Mas ela se considerava uma intocável. Tem muitas mulheres hoje que, devido à sua posição social, pensa comigo, a posição que ocupam, o dinheiro que têm, às vezes por causa da sua capacidade intelectual, se colocam numa posição de intocáveis. E, na verdade, o nosso telhado, de todas nós, ele é o que, irmãs? De vidro. Rispa, presta atenção, Rispa foi uma dessas mulheres que foi atingida por um dos vendavais da vida. Nenhuma de nós, independente da posição que ocupe, do dinheiro que tenha, não é? Da família em que esteja, nós não estamos isentas de passar por dificuldades, por perdas, por problemas e por sofrimentos nessa vida. Rispa não escolheu aquilo, ela não fez nada para passar por aquilo, ela não era culpada, nem tampouco seus filhos o fizeram, porque o pecado era do rei Saul. Mas naquela época, né, em muitas culturas do Oriente, inclusive em Israel, né, a família, quando o pai cometia um erro, a família era toda considerada culpada, né, na grande maioria das vezes pelo crime, porque a família era considerada como uma unidade indissolúvel. Então o pecado passava muitas vezes de pai para filho. E assim tal foi considerado na época. Os filhos de Saul pagaram pelos seus erros. Então eu queria que você trouxesse primeiro a sua memória, a sua mente. Nós não somos intocáveis. Estamos sujeitos às tempestades, aos vendavais, aos dias maus que a vida traz. Às vezes sem a gente esperar e sem fazer nada para viver aquilo. Muitas vezes os problemas e os sofrimentos não são porque nós pecamos, porque nós erramos ou porque nós estamos pagando por alguma coisa. São coisas naturais da vida que sobrevêm sobre nós. E aí nesse texto nós vamos perceber, vamos nos situar da história. 3 anos de fome na terra de Israel. Davi vê aquilo e foi consultar o Senhor. Por quê? O que está acontecendo isso? 3 anos de fome, de perda, tempo difícil, o povo passando necessidade. A resposta que ele obteve de Deus foi o seguinte: olha, a culpa disso tudo, quem é culpado disso tudo é Saul.
Porque Saul, ele descumpriu, ele desobedeceu, ele não valorizou um voto, algo que tinha sido feito por Josué lá atrás, que foi de não destruir, não exterminar os gibeonitas. Os gibeonitas, quem lê a Bíblia e acompanha a história já sabe disso. Os gibeonitas tornaram-se escravos do povo de Deus, trabalhavam ali servindo, né? Mas existia esse acordo, esse pacto de que o povo de Israel jamais destruiria aquele povo. Mas Saul não obedeceu isso. Então Davi, quando ele ouve isso de Deus, ele chama os gibeonitas e pergunta: o que vocês querem que eu faça? Que resgate? Tem algumas versões que falam isso. Que resgate eu tenho que dar a vocês? Como dizer, o que eu tenho que pagar para a bênção? Vim de novo, não é um resgate, não é assim? Não é um valor que você paga para que algo de valor lhe seja restituído? O que era de valor que ele queria ser restituído naquele momento? A paz sobre Israel, a comida, o alimento de novamente, a chuva que caísse, que não estava caindo, por isso não havia plantação, não havia as verduras, as plantas germinando. Que resgate que você quer que eu te pague? Resgate, no vocábulo hebraico, a palavra usada, a palavra é cobrir. Cobrir. Como que eu vou cobrir isso? Entenda o sentido disso, né? Essa é uma palavra teologicamente usada para expiação de pecados. Como que eu vou resolver isso? Né? Como que eu vou fazer justiça? Né? Que justiça eu posso fazer? Era isso que ele estava dizendo, para cobrir esses assassinatos vergonhosos que Saul cometeu. Que resgate eu posso pagar por isso? Os gibeonitas falaram com ele assim: olha, nós não queremos dinheiro. Queremos ouro, não queremos prata, nem tão pouco que alguém de Israel pague pelo que aconteceu. Nós sabemos quem é o culpado. O culpado é Saul. Então nós queremos que a casa de Saul pague por isso, porque era comum naquela época a casa, as descendências pagar. Saul já tinha morrido, tanto ele como Jonatas. Então nos dê 7 homens da casa de Saul, para que nós os enforquemos. Imagina a situação de Davi. Imagina. Porque ele servia a um Deus, né? Nós não vamos entrar no mérito disso agora, a um Deus que não queria sacrifícios vivos, né? Mas foram isso que eles pediram naquele momento. Então, Davi, diz a palavra do Senhor, que ele poupa um, Mefibosete, que era filho de quem? De Jonatas, neto de Saul. Esse eu tenho que tirar, porque ele tinha um pacto com quem? Com Jonatas, de abençoar a casa dele enquanto ele vivesse. Então ele vai mandar escolher entre os homens, né, entre os descendentes de Saul. E quem foram escolhidos? Os 2 filhos de Rispa, que eram filhos de Saul, e 5 filhos de Merabe, que era filha de Saul, 5 netos. E esses 5 moços, eles foram enforcados. Agora, a palavra do Senhor sobre Merabe, ela faz um silêncio sobre o sofrimento dela. Com certeza essa mãe sofreu. Você perder 5 filhos, a uma perdeu 2, a outra perdeu 5. Você imagina você perder 5 filhos de uma vez, eu não gosto nem de pensar. Mas a Bíblia faz um silêncio sobre o comportamento dela. Mas sobre Rispa, a Bíblia nos revela esse comportamento notório. A Bíblia conta que ela estendeu um pano sobre os cadáveres e não permitiu que as aves do céu e nem os animais, as aves de rapina, e nem os animais ferozes do campo chegassem perto dos corpos dos seus filhos. E isso, irmãs, durou cerca de 5 a 6 meses. 5 a 6 meses. Porque foi no início da colheita. Isso começou lá pelo fim de abril e terminou lá para outubro. Foi mais ou menos esse tempo que durou esse sofrimento dessa mulher. E esse gesto, quando Davi fica sabendo disso, isso calou profundamente o coração de Davi, e ele manda buscar os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, que estavam enterrados, né, que estavam lá em Jabes de Gileade, e traz esses ossos e vai enterrar na terra de Benjamim, juntamente com os ossos desses sete moços. E eu quero ver com vocês o que nós podemos aprender com esse gesto extremado, que muitas vezes a gente olha e fala assim, essa mulher era louca, não é?
Essa mulher era louca, porque 5 meses é o tempo de um corpo, aconteceu o que com ele? Se decompor. Então ela enfrentou o mau cheiro? Enfrentou, mas ela ficou ali. Então nós vamos ver o que é que nós podemos aprender. E eu coloquei aqui, velar enquanto é tempo. Fala para quem está do seu lado, velar enquanto é tempo. Velar enquanto é tempo. Rispa foi para nós um exemplo de vigilância, mesmo depois da morte dos filhos. Provavelmente, uma mãe que faz isso, ela tinha sido uma mãe afetuosa, responsável, né, e agora estava ali vigiando os seus filhos mortos para evitar que as aves de rapina e os animais do campo consumissem os seus filhos. E essa história, ela lembra-nos de responsabilidades, deveres com a família. Rispa velava mortos. Nós temos o que para velar, minhas irmãs? Seres vivos em formação. Filhos que dependem de nós, do nosso exemplo, do nosso amor, do nosso ensinamento, da nossa disciplina para se tornarem homens e mulheres de Deus. Louvado seja Deus, né? Porque nós temos esses filhos para velar. Mesmo em meio ao sofrimento, Rispa, ela passou ali meses enxotando aquelas aves. Não deixou que nada tocasse no corpo dos filhos. E eu gostaria que você pensasse hoje quantas mães têm abandonado seus filhos vivos. Quantas mães que nós não conhecemos que têm abandonado seus filhos vivos. Quem são essas aves de rapina hoje, gente? Vamos enumerar. Quem são essas aves de rapina que muitas vezes vêm sobre os nossos filhos? Vamos enumerar? Internet, o que mais? Drogas, as más amizades, as más companhias, o que mais? Alguns jogos, alguns tipos de jogos, o que mais? Falta de exemplo dentro de casa, quem mais? A omissão dos pais, a permissividade, não é? E eu fui enumerando aqui, olha, de um modo geral é o pecado. O pecado que tenta agarrar os nossos filhos. O sexo livre e precoce que a gente vê hoje, né? A violência, o alcoolismo, não é? A pedofilia, a pornografia, ensinamentos pervertidos que são muitas vezes transmitidos pela televisão, que são transmitidos pela internet. As crianças hoje, não estou nem falando de adolescente não, já estou falando de criança, porque adolescente já é comum. As crianças hoje, a grande maioria delas tem andado com a internet na mão o tempo todo. Isso é um perigo. Isso é uma ave de rapina tentando o quê? Agarrar a vida dos nossos filhos, né? Muitos desistem, muitas mães desistem dos seus filhos. Mas Deus nos fala nessa manhã que nós temos que velar por eles e enxotar essas aves de rapina que estão com as garras como daquela ali, ó, prontas para atacar. Então o diabo, ele vai usar o quê? Aquilo que ele pode usar para cada um, com cada um, porque ele conhece os nossos filhos. Nós os conhecemos, mas ele conhece também. Então ele vai usar a fera ou a ave de rapina que ele sabe que vai ser certeira na vida do filho. Mas quem tem que ficar lá, minhas irmãs? Enxotando. Quem é que tem que ficar lá, ó? De vigia. Fala para quem está do seu lado, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é da escola? A responsabilidade é da mãe, da avó? A responsabilidade é da babá? A responsabilidade é da igreja? Não, a responsabilidade é nossa, mães, a responsabilidade é nossa. E o que nós temos feito por eles, o que nós temos feito? Amor e cuidado não pode existir apenas quando os filhos estão com problema. Ah, o filho adolescente passou a noite fora de casa. Aí a mãe acorda o pai. Meu filho está atolado no pecado. Aí acorda, não é? Infelizmente, hoje em dia, nós encontramos uma quantidade enorme de pais. E eu vou falar de pais, no generalizado, é mães e pais mesmo, que só acordam quando os filhos estão muito longe.
Longe não só da igreja e só de Deus, não, longe da família, longe de casa, longe de nós. E nós precisamos abrir os nossos olhos para perceber aquilo que está acontecendo, porque os nossos filhos, eles são personalidades em formação. São seres que dependem do nosso amor, de novo, irmãs, do nosso exemplo, da nossa autoridade, da nossa orientação, da disciplina de pais e mães que são conscientes da sua missão, que lhes foi delegada pelo Criador, a quem nós vamos prestar contas, porque eles são o nosso primeiro campo missionário. Nós vamos prestar contas diante de Deus dos nossos filhos. Então, são muitos pais, infelizmente, que dormem hoje sem saber onde seus filhos estão, não sabem com quem eles andam, né? Não sabem onde andam, não acompanham os filhos na escola, se esquecem de que as feras, de que os animais do campo estão soltos, vorazes, querendo atacar, querendo pegar vítimas descuidadas, porque é muitas vezes isso que acontece, estamos descuidadas, e os filhos estão desprotegidos, sem uma coberta em cima. E quem vai colocar essa coberta sobre eles, minhas irmãs? Nós vamos colocar. Rispa colocou essa coberta em filhos mortos, mas nós estamos com filhos vivos, e nós temos que colocar essa coberta de proteção sobre os nossos filhos, porque eles estão expostos a toda sorte de pecado, de armadilha, em qualquer esquina, em qualquer escola que eles entram. Não é para falar, porque na escola tal é menos, na escola, não, é em qualquer escola que eles vão. E às vezes essas armadilhas estão até mesmo dentro de casa, pela falta de exemplo, de compromisso, da permissividade dos pais. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Educação formal, comidinha gostosa, né? O suprimento diário, vestuário, entretenimento, aparatos tecnológicos, é o que nós temos visto hoje, lazer, tudo isso é bom, é importante, quando ele é oferecido de uma medida certa, bem dosada e equilibrada. Porém, nós, mães, temos que redescobrir que a maior tarefa e a maior herança é educar os filhos alicerçados na rocha que é Jesus. Isso é a coisa principal, é a nossa maior tarefa. E Rispa foi essa mão extremosa, que pagou um grande preço pelo pecado praticado pelo marido, que foi Saul. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, colocar um pano na mão, vamos dizer assim, né? O que vai abanar, o que vai espantar as aves, né? Que atitudes nossas, irmãs, poderiam espantar essas aves? Vamos enumerar. Oração, o que mais? Bom exemplo, testemunho de vida, vigilância, vigilância. Gente, escreve essa palavra, vigilância, vigilância. Vigilância o tempo todo. Abre os seus olhos, né, para enxergar as coisas. Checa as coisas, verifica as coisas, não é? Procura saber realmente aquilo que está acontecendo, onde está, com quem está, quem é fulano, quem é ciclano, e pede a Deus para abrir os seus olhos, porque muitas vezes a gente sabe quem é, mas a gente está enganado, não é? Peça a Deus para abrir seus olhos. Outro ensinamento que eu acho muito importante, para a gente aprender com Rispa, é humilhar diante de Deus. E eu coloquei aqui mulheres de várias idades, porque isso não para nunca, a tarefa de mãe, né? Eu tenho vivenciado isso, né? Muitas vezes eu ainda falo com a minha mãe de vez em quando, tentando poupar ela, mas isso não é problema seu agora, é problema do fulano, do ciclano, é problema meu, né? Mas mãe não consegue ficar longe e deixar de absorver o problema do filho, não é assim? A senhora consegue deixar de vivenciar os problemas da Verusca? Não tem jeito. Parece que os problemas também são nossos, não é assim? Olha, mães que oram pelos seus filhos não desanimam diante das dificuldades. Então, não considere esse tempo que você gasta com os filhos, ou orando
por eles, ou seja, orando com eles, né? Um tempo que não tem valor. Falar, eu tenho tanta coisa para fazer, meu dia é tão corrido, são tantas atividades, eu ainda vou perder tempo com isso. Isso é o que, irmãs? Isso não é perca de tempo. Isso é ganhar aonde? No futuro. É você olhar para frente. Isso é você olhar para frente. Nós precisamos investir na vida dos nossos filhos, olhando para o futuro. Lá em Provérbios 31, quando fala daquela mulher virtuosa, que a gente olha e fala assim, nossa, ser uma mulher dessa é uma coisa muito difícil, né? Uma das coisas que é falado, né, no versículo 27, é que a mulher virtuosa está atenta ao andamento da sua casa. Atenta ao andamento da sua casa. Agora me fala, o andamento de uma casa é coisa fácil? Então o que é que nós temos que fazer? Atenta. Nossa, onde meu filho está indo? Com quem que ele está indo? Que horas que ele vai voltar? Nossa, compromisso firmado. O horário é 11 horas, é meia-noite, você tem que estar aqui nesse horário, não é? Não, minha cozinha, não é? Está faltando isso na despensa, está faltando aquilo. Mulher tem que estar atenta ao andamento da casa. Então, essa necessidade nossa é urgente de olhar para os filhos e impor limites, impor responsabilidades, de cobrir os filhos adequadamente, criando dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, um ambiente saudável, em que prevaleça o amor, que prevaleça o respeito, a oração, a fé, porque isso é o verdadeiro alicerce da nossa família. Então, nós temos que estar atentas a isso. E você, mulher, abre os seus olhos, porque você tem que estar atento. Não transfere isso. Fala, isso é responsabilidade do meu marido. Olha o que diz a palavra. A mulher virtuosa, ela está atenta ao andamento da casa. Meu filho está precisando que eu ore com ele. Eu preciso ensinar meu filho a orar. Eu preciso ensinar ele esses valores. Como que eu vou fazer? Então, Rispa, diz a palavra do Senhor, que ela colocou um pano de saco. Algumas versões falam de silício. Esse pano de saco ou de silício era feito de um tecido grosseiro, mas esse tecido era uma coisa bem resistente, feita geralmente de pelo de cabra ou de camelo. E depois, né, nesses sacos, eles eram utilizados para guardar os cereais, né, os alimentos, assim vamos dizer, de uma forma geral. E esse pano também, eles pegavam esse pano, cortavam esse pano e faziam tipo uma veste. E no Antigo Testamento, quando uma pessoa vestia uma veste daquela, né, ou fazia como Rispa, colocava uma veste daquela sobre uma rocha, isso estava querendo dizer que a pessoa estava ou de luto, ou com uma tristeza e aflição muito grande por uma tragédia, uma calamidade, um desastre que tinha se abatido, ou a nível pessoal, ou a nível nacional, porque muitas vezes na história a gente vê o quê? Todo o povo ser convocado a se vestir de saco, né, de panos de saco. Ou então era por convicção de pecado, arrependimento, né, tristeza pelos pecados, ou a necessidade de interferência de Deus. E aquela mulher, eu creio que ali na hora, ela estava ali representando o luto dela, a necessidade de uma interferência de Deus, não é? A tristeza pelo pecado da sua casa, pelo pecado de Saul, que atingiu a vida dos seus filhos. Era costume entre os judeus, nessas situações, eles rasgaram as suas vestes e trocaram as suas roupas por roupa de saco, de pano, de silício, para demonstrar o sofrimento interior que eles estavam vivendo. E aquela mulher fez isso, Rispa fez isso, né? O pano de saco sempre teve esse significado de arrependimento e de humilhação diante de Deus. Imagina a dor dessa mulher, né, diante daqueles corpos. E eu quero dizer para você, que talvez você não esteja aí, sofrendo como Rispa, velando gente morta. Mas talvez haja mulheres aqui nesta noite, que estão chorando pelos seus filhos que estão mortos, espiritualmente falando, né? Então é tempo de nós vestirmos o quê, minhas irmãs? Que tipo de roupa? Pano de saco. Rasgar as nossas vestes. Nos vestirmos de pano de saco e colocar esse pano de saco sobre a rocha, que simboliza aí a palavra de Deus, as promessas de Deus. Mãe,
Se seu filho está nas drogas, se seu filho está na prostituição, se seu filho está no homossexualismo, está nas depravações da moralidade, se seu filho está exalando o mau cheiro do pecado, está afastado de Deus, está se decompondo dia a dia, você precisa se humilhar e chorar diante de Deus, como essa mulher fez. É tempo de rasgar as nossas roupas e colocar panos de saco, orar, crer no impossível, crer que Deus é Deus que realiza milagres, que Deus pode ressuscitar os nossos filhos. Você crê nisso, irmão? Deus pode ressuscitar, Deus pode dar vida nova. E nós precisamos vigiar dia e noite, velar sobre a vida deles, rasgar as nossas vestes, chorar diante de Deus, pedir a Deus que tenha misericórdia, quem sabe, né? Como aconteceu ali, né? Quem sabe não, é com certeza. Aí quem sabe foi ali naquela hora, porque os olhos do rei, eles se voltaram o quê? Para a necessidade, mas os olhos do nosso rei, eles estão postos sobre nós. E quando nós nos humilhamos diante dele, Deus inclina os seus olhos, Deus inclina os seus ouvidos à nossa voz, à nossa oração, à nossa humilhação. E Deus reconhece que nós precisamos da interferência dele. E ele vai agir na minha casa e na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Né? Nós precisamos aguardar com esperança o olhar do rei se inclinar para nós. Ou seja, um olhar de misericórdia, um olhar de bondade, de fidelidade. Porque é isso que o nosso Deus é. Um Deus dessa forma. E a perseverança de Rispa nos encoraja a não desistirmos diante das dificuldades. Não desista, mãe. Né? Não saia da torre de vigia. Você precisa ficar na torre de vigia em todo o tempo. Seu filho é pequeno, torre de vigia. Seu filho está adolescente, torre de vigia. Seu filho é um jovem dentro da faculdade, você tem que estar dentro na torre de vigia. Seu filho mora fora, você tem que estar na torre de vigia. Seu filho está casado, você tem que estar na torre de vigia em favor dele. Isso não cessa nunca. A sua tarefa, a sua responsabilidade, ela não se encerra quando o seu filho está um adulto ou ele se casa. Não adianta você querer isso. Você é uma intercessora, é você quem cobre os seus filhos de oração. Bem-aventurado é o filho que tem uma mãe que ora por ele. Quantas vezes eu já olhei para algum jovem que eu sabia que não tinha mães ou pais que oravam, que eram servos de Deus, e meu coração se encheu de compaixão e Deus colocou, vai orar por ele, vai ser a mãe de oração dele, ele não tem quem paga preço de oração por ele. E você, mãe, tem a oportunidade, o dever de pagar preço de oração, de se humilhar diante de Deus pelo seu filho, e muitas vezes não o tem feito. Muitas vezes não tem feito isso. Mas eu quero convidar você nessa manhã a se colocar diante de Deus, a abrir os seus olhos, a espantar as aves de rapina, as feras, e aguardar com esperança o dia em que esse rei, que é todo poderoso, vai inclinar os seus olhos, vai se compadecer de você e vai se compadecer do seu filho, porque esse dia vai chegar, amém, irmãs? Esse dia vai chegar. Rispa suportou dias de sol, dias de calor, noites de frio, suportou a escuridão, suportou o mau cheiro, mas ela não saiu dali. E ela viu e ela foi honrada, né, pelo seu gesto. A sua fidelidade foi recompensada. É muito gratificante para nós mães vermos os nossos filhos crescidos, criados, formados, bem encaminhados na vida, já gerando filhos. Isso é uma bênção, é honroso muitas vezes para a gente olhar e ver certas virtudes nossas nos nossos filhos, se bem que tem umas que é uma vergonha, vamos falar a verdade, que a gente olha, meu Deus do céu, olha só o que eu estou vendo aqui, o que eu estou vendo na vida desse menino, e quando a gente vê, o que a gente tem que fazer? Consertar a gente primeiro, né? Porque você vai corrigir o menino vai olhar assim, hein? Adolescente então, olha assim, que é isso? Faz igualzinho, está me corrigindo. Né? Mas é gratificante quando você vê as coisas boas, suas virtudes, os seus bons exemplos, né, acontecendo na vida dos filhos, se repetindo na vida dos filhos.
Louvado seja Deus, que você seja essa mãe que saiba velar enquanto é tempo, humilhar-se diante de Deus em oração, ser perseverante e não desistir. Eu queria convidar você a colocar de pé agora, nós vamos ter um tempo de oração. Vem cá, Sueli, queria convidar a Sueli que viesse aqui à frente. Vem cá, Jaqueline. Minhas irmãs, você vai guerrear agora no mundo espiritual em favor dos seus filhos. Você não sabe o poder que tem isso no mundo espiritual. Feche os seus olhos e comece a clamar. Esqueça de tudo que está ao seu redor agora. Esqueça dos seus problemas, das suas dificuldades. E apresenta a vida do seu filho nas mãos do Senhor, não importa a idade que ele tem. Eu vou pedir a Jaqueline e a Sueli, e as duas vão orar, e nós vamos orar juntos. E você vai orando e vai fazendo menção do nome do seu filho, daquilo que você tem que apresentar diante de Deus. Senhor, meu Deus, nós te louvamos. Meu Deus, porque nesta manhã nós estamos aqui diante da tua presença. Mulheres de Deus, mulheres chamadas pelo Senhor, mulheres comissionadas pelo Senhor, para serem mães, Senhor Deus, que são exemplos na vida dos seus filhos. Mães que receberam do Senhor a obrigação de cuidar, meu Deus, de amar esses filhos, de estarem na torre de vigília, de serem exemplo, de serem mulheres, meu Pai, que andam na tua presença, que busca do Senhor a sabedoria, e busca do Senhor a direção, Pai querido, para poder estar, meu Deus, abençoando a vida dos seus filhos. Pai, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar compromisso, que o Senhor venha dar, Senhor Deus, resiliência, de não desistir, de não desanimar, de estar sempre, Senhor Deus, se colocando diante do Senhor, de serem mulheres exemplares, mulheres, Senhor Deus, que acima de tudo, que amem o Senhor. Meu Deus, não há nenhuma forma maior de expressar o nosso amor, de expressar, Senhor Deus, a nossa responsabilidade, a não ser estarmos orando pelos nossos filhos, a estarmos, meu Deus, em todo o tempo vigiando, Senhor Deus, Senhor Deus, está, Senhor Deus, em todo o tempo, meu Pai, procurando, meu Deus, corrigi-los, procurando, Senhor Deus, amá-los com as nossas palavras, com as nossas atitudes, sendo mães zelosas, sendo mães, Senhor Deus, que está em todo o tempo buscando orientar os nossos filhos na tua presença. Pai querido, a palavra do Senhor nos ensina, até lá a partir do Velho Testamento, que nós temos que falar com os nossos filhos ao andar, ao caminhar, inculcando a palavra do Senhor nas suas mentes, meu Deus, colocando nos umbrais as nossas portas, meu Pai, e isso, meu Deus, nos dias de hoje, significa estar estudando a tua palavra, significa estar vivenciando a tua palavra, significa estar colocando a palavra do Senhor nos umbrais do nosso coração, dentro dos nossos lares, fazendo na nossa casa um altar, meu Deus, onde o Senhor é bem-vindo, onde o Senhor é glorificado, tirando as coisas que não agradam ao Senhor, tirando aquilo que não glorifica o teu nome, Senhor Deus, e fazendo na nossa casa um lugar santificado, fazendo da nossa casa um lugar onde o Senhor é bem-vindo, fazendo lugar na nossa casa, um lugar, Senhor Deus, de adoração ao teu nome, onde a presença do Senhor é confirmada em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar alertas, meu Deus, e não deixar que as raposinhas, que as ervas daninhas venham entrar dentro da nossa casa. Pai, nós oramos e glorificamos o teu nome, Pai, no nome de Jesus. Te louvamos, Deus, te rendemos graças, Senhor, porque Tu és Pai, que nos olha e nos conhece. O Senhor sabe das nossas fragilidades, sabe das nossas debilidades. O Senhor sabe o quanto necessitamos da Tua capacitação no nosso dia a dia. E nesta manhã, meu Deus, existem aqui mulheres de todas as idades. Mulheres com cada uma com uma história de vida, mulheres passando cada uma por suas dificuldades, por seus problemas, meu Deus, e só o Senhor é que conhece no mais íntimo da vida delas. E nesta manhã eu quero lhe pedir, Senhor, invade, meu Deus, o coração destas mulheres. Ó Espírito Santo de Deus, vai enchendo a vida destas mães,
vai fortalecendo, vai capacitando, vai dando discernimento que vem do trono de Deus, vai abrindo os olhos espirituais das tuas filhas, vai trazendo à luz aquilo que está escondido, vai revelando a elas, meu Deus, o que está oculto, Senhor, porque só o Senhor é que nos mostra às tuas filhas aquilo que elas precisam ver, meu Deus. Abre os olhos espirituais de cada uma das tuas filhas. Tire-as, meu Deus, da zona de conforto. Levanta tuas filhas, meu Deus, porque estamos vivendo em tempo de guerra. Não é momento de estarmos acomodadas, não é momento de estarmos sentadas, mas sim de pés, fortalecidas pelo teu Espírito, para guerrear a favor da nossa casa, a favor do nosso casamento, a favor dos nossos filhos. Meu Deus, a tua palavra nos diz que tu és o nosso general de guerra. Passa à nossa frente nesta manhã, meu Deus, e toma as nossas batalhas nas tuas mãos. Vai nos fortalecendo, vai nos revestindo com a tua armadura, Senhor. Não nos deixe, meu Deus, fraquejar no nome de Jesus. Como foi dito aqui nesta manhã, nossos filhos são herança do Senhor. Foi o Senhor que nos deu, Pai. E nós entendemos o valor de cada um deles na nossa vida. Por isso, meu Deus, não deixe que nenhum se perca. Não deixe, Senhor, que nenhuma ave de rapina venha alcançar os nossos filhos. Nos torne mães vigilantes, atenta o tempo todo, meu Deus, a tudo que se passa à volta dos nossos filhos. Meu Deus, a tua palavra nos dá tantos exemplos lindos de mulheres que foram perseverantes a favor da tua casa. Meu Deus, eu amo a vida de Abigail, porque aquela mulher foi à luta. Ela não se acomodou com as más notícias. Meu Deus, capacita-nos, nos fortalece, porque por nós mesmos nós não somos capazes de nada. Nossa dependência está em ti. Nossa necessidade vem das tuas mãos. Supre cada uma delas, Deus, e alcança, confortando, abençoando as tuas filhas, no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, na certeza da vitória de cada uma das tuas filhas. Toma posse da sua bênção nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar vocês, nós vamos dar uma salva de palmas em agradecimento a Deus pela vida dos nossos filhos. A palma não é para nós, é em agradecimento a Deus pelos filhos que Ele nos deu. Glória a Deus, aplaude e vai agradecendo. Deus, eu te louvo pelo Rimac filho, eu te louvo pela Nelise, eu te louvo pelo Mateus. Vai agradecendo. Louvado seja Deus pelos filhos que o Senhor nos deu. Eles são herança, eles são presente do Senhor, aleluias. Você pode se assentar, vou pedir às meninas para me ajudar aqui. Eu trouxe algumas folhas. Eu não sei se vai dar para todas, não. Tem 120, tem muito mais de 120 mulheres aqui, não tem? Ajuda aí, Sueli, começa lá de trás. Você não, né, Amanda? Vai, Tânia, ajuda aí, ó. Começa lá de trás. Elas já pegaram. Na verdade, eu trouxe... São 3 textos, nós não vamos ler os 3. Eu só pus o último aqui para aproveitar o espaço para você ler depois, tá? Porque ele é muito bom, o texto. Todos os textos foram tirados do livro do Augusto Cury, que chama Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. É um livro que merece ser lido, viu, gente? Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E só trouxe aqui na frente 2 textinhos, depois você pode ler o de trás também. O de trás, o que está escrito assim, que nós não vamos ler, os 7 pecados capitais dos educadores. Todo pai, toda mãe é um educador, né? E um dos pecados é corrigir publicamente. Depois você lê isso aí. Nós vamos ler aqui, ó. Bons pais conversam. Pais brilhantes dialogam como amigos. Vamos acompanhando aí? Este hábito dos pais brilhantes contribui para desenvolver solidariedade, companheirismo, prazer de viver, otimismo, inteligência interpessoal. Pais brilhantes deixam seus filhos conhecê-los,
nutrem a personalidade deles, ensina-os a pensar e os prepara para as derrotas e dificuldades da vida. Agora, precisamos compreender que a melhor maneira de desenvolver todos esses hábitos é adquirir um outro hábito: dialogar. Bons pais conversam, pais brilhantes dialogam. Entre conversar e dialogar há um grande vale. Conversar é falar sobre o mundo que nos cerca. Dialogar é falar sobre o mundo que somos. Dialogar é contar experiências, é segredar o que está oculto no coração, é penetrar além da cortina dos comportamentos, é desenvolver inteligência interpessoal. A maioria dos educadores não consegue atravessar essa cortina. De acordo com uma pesquisa que realizei, mais de 50% dos pais nunca tiveram a coragem de dialogar com seus filhos sobre seus medos, perdas e frustrações. Como é possível que pais e filhos vivam debaixo do mesmo teto por anos a fio e permaneçam completamente ilhados? Eles dizem que se amam, mas gastam pouca energia para cultivar o amor. Eles cuidam da parede trincada, dos problemas do carro, mas não cuidam dos trincos da emoção e dos problemas da relação. Quando uma simples torneira está vazando, os pais se preocupam em repará-la. Mas será que eles gastam tempo dialogando com seus filhos para ajudá-los a reparar a alegria, a segurança ou a sensibilidade que está se dissipando? Se pegássemos todo o dinheiro de uma empresa e o jogássemos no lixo, estaríamos cometendo um grave crime contra ela. Ela iria à falência. Será que não temos cometido esse crime contra a mais fascinante empresa social, a família, cuja única moeda é o diálogo? Se destruirmos o diálogo, como se sustentará a relação pais e filhos? Ela irá à falência. Devemos adquirir o hábito de nos reunir, pelo menos semanalmente, com nossos filhos, para dialogar com eles. Devemos dar-lhes liberdade para que possam falar de si mesmos, das suas inquietações, das dificuldades de relacionamento com os irmãos e conosco, seus pais. Vocês não imaginam o que essas reuniões podem provocar. Se os pais nunca contaram para os seus filhos os seus mais importantes sonhos e também nunca ouviram deles as suas maiores alegrias e suas decepções mais marcantes, eles formarão um grupo de estranhos e não uma família. Não há mágica para construir uma relação saudável. O diálogo é insubstituível, certo? E o de baixo, vamos ler o de baixo. Bons pais dão oportunidades. Pais brilhantes nunca desistem. Esse hábito dos pais brilhantes contribui para desenvolver apreço pela vida, esperança, perseverança, motivação, determinação e capacidade de se questionar, de superar obstáculos e de vencer fracassos. Bons pais são tolerantes com alguns erros dos seus filhos. Pais brilhantes jamais desistem deles, ainda que os filhos os decepcionam e adquiram transtornos emocionais. O mundo pode não apostar em nossos filhos, mas jamais devemos perder a esperança de que eles se tornem grandes seres humanos. Pais brilhantes são semeadores de ideias e não controladores de seus filhos. Eles semeiam no solo da inteligência deles e esperam que um dia suas sementes germinem. Durante a espera pode haver desolação, mas se as sementes são boas, um dia germinarão, mesmo que os filhos se droguem, não tenham respeito pela vida e não parem em emprego algum. Talvez alguns pais estejam lendo esse livro e chorando. Seus filhos estão vivendo profundas tristezas. Eles recusam tratamento e são indiferentes às lágrimas das pessoas que os amam. O que fazer? Desistir deles? Não. Mas comportar-se como o pai do filho pródigo. O filho desistiu do pai, mas o pai nunca desistiu do filho. O filho partiu, mas o pai o aguardou. O pai esperava diariamente que ele aprendesse na escola da vida as lições que não aprendeu aos seus pés. Por fim, a grande vitória. A dor rompeu a casca das sementes que o pai plantou e lapidou silenciosamente a personalidade do filho. Ele voltou, adquiriu profundas cicatrizes na alma, mas está mais maduro e experiente. O pai não condenou o filho injusto, mas fez-lhe uma grande festa. Ninguém entendeu. O amor é incompreensível. Devemos ser poetas na batalha da educação. Podemos chorar, mas jamais desanimar. Podemos nos ferir, mas jamais deixar de lutar. Devemos ver o que ninguém vê, enxergar um tesouro soterrado nas rústicas pedras do coração dos nossos filhos. Amém?
você guarde isso com carinho, leia novamente a importância do diálogo e a importância de não desistir do seu filho. Amém, irmãs? Que Deus abençoe sua vida nesta manhã grandemente, né? Parabéns pelo seu dia. O seu filho é um presente de Deus para você, mas você é um presente de Deus na vida dele. Fala para mim, não é? Fala para mim, né? Eu olho assim, viu, Nelise? Eu sou um presente de Deus para você, viu, minha filha? Louvado seja Deus, né? Presente de Deus, que você faça jus nessa posição que Deus te deu em nome de Jesus, amém?